Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o espaço urbano, com relação ao uso, ocupação e principais problemas socioambientais existentes. Inicialmente, é importante entender que a cidade ela é composta por diversos espaços que são utilizados pela população de acordo com suas funções. Então, nessas imagens, por exemplo, nós podemos visualizar uma área comercial, um parque, que é uma área destinada ao lazer, e uma área residencial. Então, dentro do espaço da cidade, existem diferentes áreas que exercem diferentes funções. Esses espaços urbanos, eles são subdivididos em espaços públicos e privados. Os públicos são administrados pelo governo e acessíveis a toda a população, como, por exemplo, os parques, como eu já havia falado, praças, ruas e estabelecimentos de serviço público, como hospitais, públicos, escolas públicas. Existem também aqueles espaços privados. Esses são espaços, de propriedade particular, que são pertencentes a um indivíduo ou a um grupo, como, por exemplo, moradias, escolas particulares, hospitais particulares, áreas de comércio, indústria. Então, são áreas, que não são acessíveis a toda a população. Prosseguindo aqui, dentro de uma cidade também é possível verificar que existe um centro e uma periferia. No caso, o que seria o centro, gente? Esse termo, ele pode estar se referindo ao centro geográfico da área urbana, propriamente dito. Também pode ser o centro comercial e financeiro, a área, mais movimentada do ponto de vista do comércio, E também pode ser o centro histórico, onde a cidade se originou, começou a se desenvolver. Já a periferia, nesse termo, ele é utilizado para designar áreas situadas nos arredores dos centros urbanos, certo? Porém, o termo ele está mais associado a áreas, que apresentam precariedade e a falta de assistência, planejamento urbano, infraestrutura e serviços básicos, como coleta de lixo, sistema de esgoto e de água tratada. Então, aqui vocês podem estar visualizando duas imagens, da cidade de Campina Grande, uma primeira em relação ao centro da cidade e a segunda é de uma área periférica, para que vocês possam distinguir, essas características. Prosseguindo aqui, a vida nas cidades, minha gente, ela depende, a qualidade de vida da população urbana, ela depende de alguns fatores, que aí advém da ação dos governantes, administrar esses espaços, para implementar essas necessidades básicas, como serviços de saúde, serviços de educação, transporte, e mobilidade, a cultura e o lazer, Então, as condições de vida nas cidades estão sujeitas, no caso, a uma série de fatores que foram esses que acabaram de ser listados, É, quando esses recursos eles não são colocados à disposição da sociedade, é, isso acaba originando alguns problemas, como, por exemplo, a precariedade de moradias, Então, esse problema, por exemplo, da precariedade de moradias está muito relacionado à desigualdade social, Então, as pessoas de menor poder aquisitivo, que não têm condições de morar em áreas, com melhor infraestrutura, acabam se fixando em áreas periféricas, em que esses recursos, essas necessidades básicas, elas são bem precárias, esses serviços, na verdade. Então, formando aí as favelas, e também ocupando áreas, antigas áreas, que com o tempo foram sendo desvalorizadas, formando os cortiços. Outro problema bem presente nesses centros urbanos é a escassez de transporte, coletivo. Então, é um problema muito recorrente nas cidades médias e grandes, juntamente com o congestionamento. Outro problema, a poluição. E existem três tipos de poluição, bem frequente nos centros urbanos. A sonora, a visual e a atmosférica. A sonora ela é gerada, pela concentração de veículos, fábricas e outras atividades, que juntamente, fazem muito barulho, muito ruído, e esse barulho acaba
causando na população estresse e ansiedade. Outra questão é a poluição visual, que diz respeito ao excesso de cartazes, né, de painéis publicitários. E a atmosférica ela é gerada por conta dos veículos, né, da queima dos combustíveis em veículos e indústrias, né, que liberam grandes quantidades de substâncias poluentes, né, que ficam em suspensão na atmosfera, poluindo esse ar, né, dos centros urbanos. Outra questão é a contaminação da água e os alagamentos. Então, o esgoto que não é tratado, seja o esgoto doméstico, seja o industrial, muitas vezes ele é lançado, né, de forma bruta em córregos, rios e nascentes, contaminando a água e toda a biodiversidade marinha. Com relação aos alagamentos, por que ocorrem, né? Então, as ruas, em geral, dos centros urbanos, elas são pavimentadas, né? Então, soma-se a isso, né, a essa impermeabilização do solo, o acúmulo de lixo, que muitas vezes entopem os bueiros, né, e faz com que a água, né, ela não seja absorvida pelo solo e nem escoe, acumulando-se e formando áreas alagadas, certo? Outra questão é o lixo, né? Então, nas cidades são produzidas uma grande quantidade diária de lixo. E o descarte adequado desse lixo é um problema. Então, o descarte inadequado, na verdade, prejudica tanto o meio ambiente, tanto contamina o solo, as águas subterrâneas, né, como também a saúde da população, porque pode acarretar, né, no surgimento de doenças, certo? E outro problema são as ilhas de calor, com relação às temperaturas nos centros urbanos. Então, por conta da baixa quantidade de vegetação, né, que em geral é uma característica bem presente das grandes cidades, as temperaturas elas são mais altas. Por quê? Por conta da grande número de construções, né, de concreto e asfalto, essas substâncias, o concreto e o asfalto, eles têm capacidade de reter, absorver mais calor, né, e também por conta da concentração de gases poluentes na atmosfera. Então, essa radiação, ela fica tipo que retida, aumentando, né, as temperaturas nesses centros urbanos, como vocês podem estar visualizando nessa ilustração, né? Então, as áreas verdes, elas apresentam temperaturas mais amenas, mas os centros urbanos, né, por conta dessas características que já foram mencionadas, geralmente possuem temperaturas mais elevadas. Pessoal, por hoje nossa aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.